é bom estar com você. Hoje nós teremos um programa muito especial, muito diferente, com certeza, porque nós vamos falar sobre conflitos familiares e religiosos. Todos esses conflitos numa mesma família. Afinal, vale a pena a gente se afastar das pessoas, se desentender, criar barreiras pelo motivo das religiões? Será que é válido tentar entubar no outro a religião que eu professo? Quais são os limites para isso? E jurídicos, porque também essa família tem conflitos judiciais. Então, vamos ver o que nos reserva para hoje. Não esqueça, você pode participar do nosso programa nos enviando a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote aí, 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo programa, às 19 horas, aqui, na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos, reconstruindo as suas emoções. E fique ligado, fique atento, compartilhe, porque temos temas fantásticos lá na nossa playlist. E, fique ligado mesmo, porque vem aí a nova temporada. Hoje nós estamos aqui com um convidado querido, um convidado especial, que você já conhece, que é o Dr. Nelson Tavares. Ele é professor de Direito e hoje vem como especialista para nos trazer esclarecimentos. Seja bem-vindo ao nosso programa, Nelson. Obrigado, Iraci, pelo convite. Eu falo sempre que é uma alegria estar aqui, mas é de verdade, não é ensaiado, não. É muito bom, né? Hoje tem uma história de arrepiar os cabelos. Pois é, o relato de hoje, ela preferiu não colocar o nome dela. Então, nós vamos chamá-la pelo nome de Rose. Pronto. Rose, eu vou até ler, porque é tão rica de detalhes, para não ter perigo da gente se perder. Ela diz assim, que ela mora atualmente em Vitória, Espírito Santo, tem 43 anos, teve 4 filhos, sendo que são 2 gravidezes de gêmeos, e que está praticamente separada do seu marido Fernando. Ela diz assim, minha vida tem sido de muitos conflitos familiares. Minha mãe era espírita e meu pai era católico fervoroso. Havia muitos desentendimentos entre eles e na nossa educação, pois somos 4 irmãos. Meu pai não aceitava o espiritismo e dizia que era demoníaco. Minha mãe não aceitava o catolicismo e dizia que os padres e as freiras eram todos falsos. Nesse meio crescemos, sempre presenciando muitas discussões. Quando me casei com Fernando, achei que havia me livrado de todas aquelas guerras religiosas familiares. Me enganei. Com o passar do tempo, Fernando deixou de ser católico e passou a ser evangélico, embora sempre tenha criticado muito o espiritismo, dizendo ser macumbaria. Ela diz, agora estamos todos divididos em minha casa. Fernando e eu estamos vivendo há 3 anos separação de corpos. Dormimos em quartos separados. Nossos filhos
não se falam mais, pois uma filha virou crente, não corta cabelos e nem se depila. A outra, que é gêmea dela, foi para o candomblé e sacrifica animais em rituais. O meu filho quer ser padre, dizendo que quer endireitar a família. E o gêmeo dele foi para a Rosa Cruz. Estamos vivendo uma situação terrível. Tem 5 anos. Seria direito me separar para sair dessa confusão eclética? Ou melhor, dessa confusão nada eclética, diz ela. Meu marido diz que irá me deixar sem nada se eu sair de casa. Na verdade, nem me importo com isso. Nos casamos com comunhão parcial de bens. Temos um sítio, 2 apartamentos, um aqui, outro em BH. Moramos numa casa muito grande que mal nos esbarramos todos. Vivemos distantes. Todos nós temos carro, porém todos esses bens que conseguimos com muita economia e sacrifício durante o nosso casamento, está tudo no nome do Fernando. Todos perderemos os nossos carros? Quais são meus direitos, partindo do princípio que vivemos separação de corpos há 3 anos? Seria um quadro obsessivo familiar? Meus filhos não querem trabalhar porque senão o pai irá cortar as mesadas. Gostaria de um parecer jurídico e religioso. É difícil, né? Muita coisa. Essa família tá realmente em conflito. Bastante coisa, é verdade. A gente começa por onde? De repente, pelo direito, né? Só pelo direito. A gente vai mesclando. Olha, uma das questões, Rose, que você pergunta, acho que eu deve estar mais te afligindo, é se você perde os direitos com o divórcio. Não, não perde. Cônjuge ameaça, sabe? Que se você fizer, eu vou fazer, se você tal coisa, é isso que acontece. Tudo bobagem. A comunhão parcial de bens é um regime de casamento em que tudo que é construído durante o casamento e de maneira onerosa, quer dizer, se parte disso foi fruto de uma herança que ele recebeu, não, aí esse valor é só dele. Tá? Não se confunde com o patrimônio dela. Mas tudo mesmo que tenha sido depois, recebido a herança depois do casamento. Não tem problema. Durante o casamento, o que é não oneroso é só de quem recebeu. Doação. Ela recebeu um carro da mãe, é só dela. Ele recebeu uma herança, é só dele. Mas tudo que é adquirido onerosamente, quer dizer, tudo que foi comprado, é dos dois. E não importa a origem desse dinheiro. Por exemplo, só ele trabalha, não importa, mas foi adquirido com trabalho, é dos dois. Nós dois compramos juntos, não importa, foi adquirido com trabalho na constância do casamento, é dos dois. Não importa Esse é o se está regime. só no nome dele. Não importa em nome de quem o bem está, importa a maneira como o bem foi adquirido. Porque ela pergunta, inclusive, ela diz que, como são 4 filhos, todos eles têm carro, Isso. ela tem carro, mas o marido tem carro. Isso. Então, na verdade, são 6 carros na família. Isso. Todos no nome do marido. Ou seja, nada pertence também aos filhos ali, né? Boa pergunta, é exatamente isso que você disse. Então, a gente está falando em relação a você, sabe, Rose? Metade de todo este patrimônio é seu se todo ele foi construído na constância do casamento de maneira onerosa. Os filhos não. Eu posso comprar um carro e deixar com o filho, mas o carro é meu. Quer dizer, na verdade é dele e seu, né? Seus filhos não têm direitos sobre o carro. Mas na prática, Rose, acaba não tirando, tá? Fala, mas não tira. Contra quem se briga na hipótese de divórcio não é contra filho, é contra o ex-cônjuge.
Porque pai e mãe se voltam a favor dos filhos para não perder a garantia afetiva e não perder a parcela emocional dessa briga, tá? Eu não me preocuparia muito com isso não, porque se isso acontecesse, seria muito excepcional. Mas sim, seus filhos não têm direito a carro, a não ser que ele tivesse colocado no nome deles. Aí tem a caracterização de uma doação, eu não posso tomar de volta, tá? Mas se está no nome dele, o carro ainda é de vocês dois. Ela diz que tem apartamentos, casa, enfim. Não interessa se foi só ele que assinou. Não tem que necessariamente ter a assinatura dos dois. O que é válido é dos dois. É dos Ele que dois. tem aí. É dos dois. E não importa nem se quem ganhou o dinheiro para adquirir tudo isso foi ele. Certo. Mesmo que Rose não tenha recebido 1 centavo a título de remuneração, se ele adquiriu onerosamente, é dos dois. Ele gosta ou não goste, essa é a regra. Outra pergunta que eu acho cabível aí, ela diz que eles estão vivendo praticamente separados, porque estão vivendo separação de corpos, até dormindo em quartos separados, já tem 3 anos. Isso. Isso já configura uma separação também, não configura? Hoje, a gente não... Ainda existe na lei o divórcio e a separação. Ainda existe Estão os os dois lá. Antigamente só se separava. E aí você tinha que fazer a separação e depois de 2 anos vir reafirmar a separação para transformar a separação em divórcio. Reafirmar depois Era de assim. 2 anos. Era Ai, meu assim. Deus. E aí veio a lei do divórcio direto, em que você pode, não quero, e já de vez não termina com aquela relação. Essa era a figura da mulher desquitada. A mulher desquitada não era a mulher divorciada, era a mulher que estava nesse período De 2 de anos. espera para poder reafirmar. É como se ela fosse incapaz. Pensa direitinho, querida, porque você tem 2 anos para poder pensar, Meu porque era Deus, isso. que Hoje não, isso. com a lei do divórcio direto, já há muito tempo, já há alguns anos, a gente hoje pode fazer o divórcio direto. Mas a separação ainda está lá na lei. Não foi tirada. Não tem porquê, ninguém usa, mas ela está lá na lei. Então, a gente diz que quando as pessoas de fato separam, né, vai cada um para o seu lado, ou até continuam na mesma casa, mas cada um vivendo a sua vida, e eles, de alguma maneira, não fazem esse divórcio formal, né, ir ao judiciário, entrar com ação de divórcio e tudo, o que está acontecendo? Está acontecendo uma separação de fato. Antigamente isso fazia diferença, porque se eles provassem que estão há mais de 2 anos, aqueles 2 anos, separados de fato, eles já podiam fazer o divórcio direto. Entendi. Entendeu? Hoje, como você já pode fazer o divórcio direto, não tem diferença. Então, quer dizer, acabou a parte de desquitado, acabou tudo isso. A diferença, Rose, é que se ele demonstrar que se esse casamento acabou e que o divórcio, não, mas a separação de fato aconteceu há 3 anos, o que ele adquiriu nesses 3 anos será só dele. Isso é fato importante. Eu não sei quando foram adquiridos esses imóveis, esses automóveis, mas também, se o automóvel de agora foi adquirido com um dinheiro que foi acumulado antes, não importa, continua sendo seu também. Aí tem que comprovar tudo isso. Aí tudo é prova no processo. Tem que ver o que se pode provar no processo. Porque ela diz que ela nem está preocupada com se vai ficar com bens, se ela vai perder os bens, ou que ela Mas eu procura acho que é a tem que paz, se preocupar sim, Rose. Com certeza. Tem que você precisa sobreviver. Tem, porque é justo, é o que a lei determina. Tem que... O que eu acho muito ruim é a pessoa que fica em situação de só exigência, de complicação, exigindo do outro que trabalhe para trazer as coisas. Isso não é correto do ponto de vista ético, tá? Com certeza. Isso é ruim. A exploração de qualquer natureza na doutrina espírita é um fato que deve ser evitado. Perfeitamente. Mas se a gente está falando de alguém que contribuiu para a família, que foi parceira, que criou filhos, isso e aquilo, por isso a lei diz, não importa quem ganhou dinheiro. Porque às vezes um é o provedor que ganha, mas ele só faz tudo aquilo porque ele tem todo o suporte,
toda a estrutura, todo cuidado, alguém cuidando dos filhos. Isso também é trabalho. Cuidando da casa, da roupa, da comida, de E tudo que tá dele, né? ali, Porque sair dele. para trabalhar sabendo que tem alguém para fazer tudo, que dá suporte, que a vida está equilibrada, que a família está caminhando, isso não Nossa, tem preço, com né? certeza. Há pessoas que enlouquecem as outras. Então, ter alguém ali cuidando de tudo, isso é muito trabalho. É talvez um trabalho mais difícil do que o de sair e ganhar o dinheiro na rua, às vezes, né? Hum. Então, só observa que se essa questão da separação de fato há 2 ou 3 anos já aconteceu, para o divórcio não tem repercussão. Mas o que foi adquirido durante esse período pode ser discutido como alguma coisa a não ser meado, partilhado, dividido entre ele e você. É o único Certo. detalhe que eu traria para você estar atenta. A gente vê ali que o núcleo familiar ele está completamente desequilibrado. Tá. Quer dizer, ela já vem com um histórico desde da infância, né? Vendo aquelas guerras entre o pai e a mãe. Quando ela pensou que se livrou, caiu numa outra encrenca, né? Freud está se revirando, dizendo: eu tenho coisas a dizer neste momento. Com certeza, porque, poxa, né? É uma situação extremamente delicada. Falando do ponto de vista religioso, que ela está tentando entender, uma filha foi para o candomblé, onde faz sacrifício de Cada par animais. de gêmeos foi, cada um para o catolicismo e os outros para outra religião, né? Até os gêmeos estão divididos entre si. Até eles estão divididos entre eles. É. Ninguém fala com ninguém. E o pai, que era católico, agora virou evangélico. E até o evangélico que a filha, pelo que eu entendi, virou, deve ser diferente da do pai, porque ninguém fala com ninguém. Que não pode cortar cabelo, ela coloca lá que é crente, né? Não pode cortar cabelo, não pode se depilar. Existem coisas que é uma questão de higiene, né? Vamos combinar. Então, do ponto de vista religioso, ali, há motivos Você conhece essa história, né? de perto, de perto. Rose, se você me permite, eu vou até fazer uma última observação para a Rose com relação àquilo que a gente estava falando antes. Você não perguntou, mas não sei se você trabalha, não trabalha, que isso você não disse, mas você tem um direito potencial a alimentos também. Se você não trabalha para se dedicar a essa família e tal, ela ainda pode discutir a questão dos alimentos. Isso é para ver aí com o seu advogado, com o defensor Mesmo sendo público. os filhos sendo maiores. Para ela. Alimentos para ela. Alimentos para ela, hoje não tem mais aquela característica de alimento vitalício, mas se ela hoje precisa e ela não tem como se sustentar, ainda não fez a partilha, é dela aquele dinheiro, mas ainda não veio para ela. A partilha às vezes demora. Como ela vai viver até lá? Com certeza. Essa é a moeda de pressão que muitos homens fazem. Algumas mulheres também, mas é mais raro. Quando ele é o detentor do patrimônio na mão, está no nome dele. É dos dois, mas até dividir demora. E aí, às vezes, enquanto você não vai viver, você precisa de mim. Aí é que entra o pedido de alimentos liminar. E isso não importa o tempo, quer dizer, o tempo que correr para acontecer a partilha, porque o divórcio ele pode sair até de imediato, né? Quando é consensual dos dois. Consensual. Se for litigioso, não. Consensual é bem mais rápido. Pode ser feito, ela não disse a idade dos filhos. O divórcio direto fora do judiciário só pode se os filhos forem maiores. Agora, peraí, você falou uma coisa importante. No litigioso, não. Agora, eu acreditava que mesmo sendo litigioso, o divórcio pode sair, porque o que acontece? Uma das partes não quer permanecer no casamento, portanto, não é obrigado a continuar casado com uma pessoa que você não quer na sua vida. Que você vai ter o divórcio, você vai. Ninguém pode te obrigar a ficar Porque casada. pode sair o divórcio antes e a partilha depois. Sim, mas não é essa a questão. É porque mesmo o divórcio ele só ocorre, ele termina quando tem uma sentença.
E este processo demora. Então, assim, que ela tem direito ao divórcio? Tem, ninguém vai te tirar esse direito. É o que o direito chama de direito potestativo, é um direito que o juiz não aprecia. Vou ou não vou conceder, nada disso. É um direito seu. Mas até esse divórcio sair, ou até também a partilha acontecer, quantas semanas, quantos meses... Nessa situação, o juiz não tem nem direito a dar opinião. Não, ele vai ter que considerar o divórcio, mas até a sentença sair, até você ter a partilha, até você ter acesso a esse patrimônio. Porque você diz, vão ficar 2 casas para mim, uma eu moro, outra alugo, minha fonte de renda, não preciso de dinheiro. Mas enquanto isso não estiver na sua mão, você precisa. E aí ele tem que te oferecer alimentos até quando você precisar, né? E aí é uma outra discussão, tá? Mas neste momento em que a partilha não foi feita, se ele não te entregar voluntariamente, porque há companheiros que fazem isso, cônjuges que fazem isso. Olha, não tem partilha, mas eu vou ficar com isso, você com isso, tudo bem? Entrega na mão da pessoa e ela aluga, ela faz o que ela quiser, vai se virar. Mas se ele tem essa coisa, tá tudo meu, você vai sair sem nada, provavelmente ele está retendo tudo e ela não tem acesso. Aí você pede alimentos, que não é para a vida inteira, é até quando você tiver condições de se sustentar, de ter acesso ao patrimônio que é seu. Até ela ter condições de se sustentar, no caso trabalhando, ou Isso. até quando sair a partilha. Isso. Porque assim, às vezes ela já trabalha. Então, em tese, como ela trabalha, ela não precisa. Mas às vezes a pessoa tem um padrão de vida. E com o salário dela, ela não mantém esse padrão de vida. O que mantém o padrão de vida é o salário dela, é o salário dele e são os frutos do patrimônio que essa família tem. Mas se esse cônjuge está retendo todo esse patrimônio só com ele está mantendo o padrão de vida. Ela não. Certo. Então ela pede alimentos não é para sobreviver só. O Código Civil determina que os alimentos são necessários para manter o padrão de vida. Então, mesmo recebendo salário, estando empregada, se esse salário não é suficiente para manter o padrão de vida, até que o patrimônio que é dela venha para a mão dela, ela pode pedir alimentos. E isso indetermina o tempo. Normalmente, até quando precisar. O juiz estima, dá por um tempo. Acabou aqui o tempo que o juiz deu, não rolou, a coisa ainda não se resolveu, ainda estou precisando. Você entra com uma nova petição pedindo postergar por mais X tempo. 1 ano, 2 anos, 6 meses, aí tem que ver a sua situação específica. Agora, quanto tempo leva para sair uma sentença numa ação dessa? Essa é a pergunta que a gente não tem nenhum parâmetro, porque vamos lá, um divórcio extrajudicial, eu já fiz divórcio extrajudicial de cliente que demorou 2 semanas. E já teve divórcio extrajudicial que demorou mais de 1 ano. Depende do juiz, depende do documento, depende da rapidez com que as partes apresentam o documento, depende de um monte de coisa, depende de ter Covid no meio daquilo. Tanta coisa pode influenciar nisso e há cartórios bem ruins, sabe? Que funcionam muito mal. Algumas varas são servidas por cartórios muito ruins, muito ruins. Deve ter obsessão também lá em alguns cartórios, sabe? Que o negócio fica complicado. Com certeza, porque o negócio nunca sai, nunca sai, nunca sai, imagina só. E quem vem também não resolve, parece que sabe que tem uma coisa ali. Então, até te interrompi, né, que você já estava discutindo outra questão, porque eu acho que isso é importante também para a Rose. Eu acho fundamental, porque às vezes passam coisas que a gente não... Isso que você falou, né, do alimento e tal, é totalmente compreensível e necessário, Isso. Né? Agora, esse valor, por exemplo, que seja estabelecido um valor alimentício durante o tempo que não sai a sentença, né? Ela é deduzível do patrimônio da parte dela ou não? Isso. Então, na verdade, até haver a partilha, em tese, não tem dela e dele, é dos dois. O que a partilha faz é exatamente isso, é separar. Então, esse dinheiro que ele paga, a rigor, não é ele quem paga. Porque um tanto disso, em tese metade, nem é dele, é dela.
entende? Certo. Porque a lei prevê que enquanto eles estão casados, formalmente casados, quer dizer que o divórcio não foi realizado, existe um princípio que a doutrina vai chamar de princípio da solidariedade familiar, que está no direito, mas que é um princípio Olha. universal, de um valor que a própria doutrina trabalha, que é todos os entes de um núcleo familiar devem agir solidariamente para que todos fiquem bem. Por isso as pessoas ficam revoltadas. Eu me divorciei. Por que eu estou divorciado e ainda tenho que ficar dando dinheiro para essa criatura? Em nome da solidariedade. As pessoas dizem que a lei é dura, que os valores espirituais são muito mais adiantados, e são mesmo, né? O Livro dos Espíritos fala que as leis são um reflexo da condição moral da sociedade. E o princípio da solidariedade familiar, que veio no bojo do artigo do Código de 2002, do Código Civil de 2002, já há mais de 20 anos, é uma evidência da evolução social que a gente está reconhecendo, porque hoje o próprio direito diz, você tem que ter solidariedade com quem passou pela sua vida. Com certeza. E vamos concordar que às vezes quem passou pela vida, às vezes nem merece tanto, né? Não, só criou às vezes problema, nunca quis trabalhar, é só duas quis felicidades. explorar. Uma quando entrou e a outra quando saiu. Deus me livre. Você fala, gente, o que é isso? Onde eu estava com a cabeça quando me uni a essa pessoa? Devia estar bêbado e drogado. Mas a lei vai reconhecer. Não importa, seja solidário. Fez parte do seu núcleo familiar. Em algum momento houve amor, em algum momento houve carinho, houve atenção, né? Alguma coisa te moveu para essa união, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Agora vamos para o lado religioso. Vamos para a questão religiosa. Rose, religiões diferentes não geram conflito. Não geram. Conheço muitos núcleos familiares de cônjuges que têm religiões completamente diferentes. Quando eu digo completamente diferentes, é porque são religiões que tradicionalmente criticam a outra, tá? Como a Umbanda e o Espiritismo, por exemplo. Tá? Eu não colocaria nem a Igreja Católica e o Espiritismo, porque eu acho que Umbanda e Espiritismo, não perdoe, como as igrejas evangélicas, um rótulo grande, isso, e o Espiritismo. Ou as igrejas evangélicas e a Umbanda, mais grave ainda. Esse é uma predisposição para o conflito pelas crenças, pelos dogmas que algumas dessas religiões vão levantar. Mas, em regra, não é a religião que gera o conflito. É verdade. Aqui no SEJ, a gente tem diversas pessoas, diversos trabalhadores, que os cônjuges, que os filhos, que os pais não vêm porque não são espíritas e não querem nem saber de espiritismo. E nem por isso cria-se inimizade. Isso. Eu posso até citar o meu próprio exemplo. Meu filho é casado, ele é pastor evangélico, ele é esposa, e a gente se dá muitíssimo bem, uma paz só. Eu já trouxe ele ao Seja Barra para fazer palestra. Verdade. Da mesma forma como já estive na igreja dele fazendo palestra, tá? Como tem entrevista dele nesse próprio programa. Ou seja, há uma harmonia e um respeito mútuo, porque cada um tem o direito de se dedicar, se afinizar àquilo que lhe faz bem, que lhe sente, que traz conforto ao coração, que traz paz. Então, segue aquele caminho. Existem religiões ou viés de algumas religiões que são diferentes. Isso. Né? O espiritismo, a gente pode falar até da Umbanda, e o espiritismo que segue todo o legado que Kardec codificou. É diferente. Por quê? Porque lá não se estuda, segue somente uma prática do fenômeno. Aqui nós estudamos, utilizamos sim
uma prática do fenômeno nas reuniões mediúnicas, tratamento espiritual, mas é diferente ainda de todo o ritual que eles seguem. Nós não temos rituais. Então, isso eu acho que é extremamente importante colocar. Como dentro da igreja evangélica, eu vejo a igreja evangélica que o meu filho dirige, ele é uma igreja que respeita, né, as suas escolhas, a sua postura. Agora, como tem essa outra da sua filha que não pode cortar Isso. cabelo e nem se depilar. Imagina só você andar com uma Chewbacca embaixo do braço, É. né? Aquela perna peluda, aquela São coisa escolhas horrorosa. bem mais radicais, né? É uma coisa que não condiz. Como o candomblé, que é uma outra vertente que são rituais que vêm, rituais africanos, que não se pode dizer que é espiritismo, porque não São tem a 3 ver. linhas bem diferentes. Exatamente. Espiritismo, Umbanda e Candomblé. Totalmente diferente. Mas onde se sacrificam animais. Realmente não, não existe necessidade para uma comunicação com espíritos o sacrifício de animais. A gente sabe que são os miasmas, os ectoplasmas, as absorções pelo sangue, enfim, tem uma série de Há coisas. motivações para ser daquele jeito, né? Há uma razão de ser para aquilo ali. Sim, Mas não é, Rose, a religião que gera o conflito. A diferença religiosa, por mais que haja tudo isso que a Irecê está mostrando, não gera o conflito na sua família. não, O que gera o conflito religioso na sua família é a intolerância. exatamente. É a intolerância que gera esse conflito. E a intolerância tem ali fatores de criação, questões muito arraigadas. Você disse, eu achei que eu estava livre, mas a gente estava brincando ainda agora que Freud estava se revirando no túmulo, né, querendo dizer coisas que ele descobriu, porque a gente pode achar que não, Rose, mas a gente casa para reproduzir muito das coisas que a gente viveu na infância, mesmo criticando essas mesmas experiências. Porque a gente vai no automatismo e a Sim, gente repete aquilo que a gente conhece como padrão de comportamento de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, na relação com o filho. E a gente não presta atenção, vai reproduzindo os mesmos mecanismos e está você de novo lá. A doutrina espírita te diria que se você repete essa experiência, é porque você tem algum aprendizado no campo da intolerância religiosa para poder lidar. será que ela também não tem, diante as escolhas do marido e dos 4 filhos, o seu preconceito com aquilo que eles seguem? É, Porque você pode acolher todo mundo, cada um da sua forma. é verdade. Rose, assim, não se trata de fazer críticas, tá? Porque cada um só faz o que consegue. Uhum, A gente tem uma série de limitações que a gente só faz o que dá, né, Ira? Se a gente não exato. faz o que não dá e não precisa ter culpa sobre isso. Mas vindo de uma família com conflitos religiosos, se você trabalha isso bem, se você não chega a afirmar que é espírita, me parece que você tem afinidade, você escreveu aqui para o programa, mas você não faz essa afirmação categórica, né? Se você se trabalha durante a juventude, vem fazendo uma transformação, um autoconhecimento nesse sentido, seus filhos nascem e as divergências começam a aparecer, se você administra isso bem, vai ter o conflito dos valores, mas não vai ter a briga que decorre da intolerância. Isso é verdade. Se tem isso, é porque provavelmente, Rose, você também pode ser amena, pode não ser. Aqui começa a briga, mas você também deve ter algumas questões para trabalhar que lhe colocou no lugar de quem tem dificuldade de administrar isso, principalmente com relação aos filhos, sabe? E uma família em conflito, Rose, isso é muito comum, é como se as pessoas crescendo, elas precisassem tomar lado. Porque na construção da personalidade, o adolescente precisa se posicionar. Uhum. E como tem radicalmente 2 polos,
acaba que quem vai chegando vai aderindo a um ou aderindo a outro, sabe? Então, acaba que a pessoa que às vezes nem tem tanto rigor nesses aspectos religiosos, numa família com muito problema dessa natureza, acaba que as pessoas vão se posicionando e elas também vão gerando um problema que não é da sua necessidade de planejamento espiritual. Com certeza, como ela viveu no meio de um conflito, ela foi filha de conflito, o que acontece? Provavelmente, ela fala que eles eram em 4 irmãos também, né? É, E ali era realmente uma educação conflituosa, porque acaba havendo um embate, uma disputa dentro desse quadro dos filhos. E sim. provavelmente ela deve ter se posicionado algumas vezes, né? Ou contra ou a favor da mãe, do pai, não importa. Agora, a família dela, sendo que ela já traz eh, toda essa sombra conflituosa ali, ela precisava aprender, né, a trabalhar administrando. Olha, a gente não precisa falar de religião. Uhum. Ah, porque eu não posso cortar cabelo. Ok, o cabelo é seu, é problema seu, você faz o que você quiser com ele. Ah, porque eu não posso me depilar. É anti-higiênico, mas é um problema seu, não é meu. Isso. Então, colocar as coisas. Olha só, o outro filho, a filha, não sei, pratica o sacrifício de animais. Olha, isso é um problema seu também. Eu discordo, eu não aceito, eu não quero vínculo com isso. Porém, se é uma prática que vocês fazem, isso é um problema seu. Se entra a justiça aí por causa de sacrifício de animais, qualquer outra coisa, é problema seu, você vai ter que se resolver, né? Então, não trazer para a mesa as diferenças, trazer para a mesa as diferenças saudáveis, Isso. né? Eu gosto de comer isso, não gosto de comer aquilo, não sei o que. Ah, eu gosto de assistir tal filme. Ah, eu não gosto. Ah, eu não posso ver isso. Independente do que você pode ou não pode dentro da sua religião. Mas não traga para a mesa, para o convívio. Então, ela pergunta ali: será que é uma obsessão familiar? Pode ser que sim, é provável que Com sim, certeza, Rose. né? Pois é. Mas pra você ter uma ideia, prestou atenção, como a Iraci agora te explicou? Olha a diferença. Os filhos pequenos estão brigando porque um é católico, gosta de fazer lá, sei lá o que com o pai, o outro diz que gosta de ir para Umbanda porque gosta de não sei o que da avó ou de não sei quem. Aí a mãe vem, olha o que é a pessoa sem educação moral e religiosa. Parem de brigar, eu não quero vocês brigando, não é assim que irmão deve se tratar. Isso não é educação moral. Isso é apenas apartar o conflito. Viu como a Araci Uhum. explicou? Se você senta e diz assim, olha, você tem o direito de fazer as escolhas que você quiser. Você só não tem o direito de agredir a sua irmã por conta das escolhas que ela faz. Porque assim como você tem direito de fazer escolhas, ela também tem. Respeitem-se. Não é uma questão de você querer ou não querer, é porque esse é um direito dela que você não pode tirar. É um direito dela, reconhecido inclusive pelo Estado. É um direito dela que ela vai fazer as escolhas e ela vai responder sobre isso perante Deus do jeito que... Então, olha que não é o não briguem, é Uhum. trazer valores, é ensinar o poder que a diferença tem em conseguir agregar. Então, é dessa a diferença, mas seus filhos já estão grandes, não funciona mais. Agora a questão é outra. É, e agora, eu acho que dentro desse lar tem que se colocar limites para começar ali uma nova convivência familiar. Isso. Cada um tem os seus princípios, as suas escolhas, mas a escolha sua é sua. Eu não tenho que entubar a minha escolha no outro. Perfeito. Eu tenho que botar limites, fazer a minha escolha e não interferir na do outro. É isso.
Então, aí dá, né? E viu como você falou antes? Olha, porque você quer fazer tal coisa. Ok, mas isso tem consequências jurídicas. Isso aqui é crime. Você quer fazer? Escolha sua. Mas eu te avisei que isso aqui é uma consequência. Entende? E diante desse contexto hoje, eu acho que o melhor, Rose, é você trabalhar com a composição do respeito e não da composição das opiniões religiosas. Eles já são adultos. Acho que o que hoje você pode garantir, na condição de mãe, você tem esse poder, trabalhar o respeito entre eles, sabe? Eu acho que por aí dá para se reconstruir uma harmonia familiar, porque vocês se amam. É isso. Deixa alguém passar uma injustiça, uma situação, vai ver como toda a família Isso. vai sair em defesa daquela pessoa, porque existe o amor, né? Vocês não estão na mesma família à toa. Existe um amor. Até começarem a discutir sobre religiões, existe o amor. Então, o amor não acaba. Isso é fato, né? Passa muito rápido, né, Nelson? Mas já acabou? Tá vendo Gente, só? eu ia falar de André Luiz, a questão da obsessão fica para a próxima, Rose. Meu Deus, isso é muito importante, com certeza. Nelson, em uma palavra, uma emoção para nossa amiga Rose reconstruir nesse núcleo familiar. Eu vou usar uma que disse ainda há pouco, Rose. Eu acho que no caso de vocês, o que precisa ser trabalhado, inclusive do marido em relação a você, independente também das questões religiosas, tolerância. Tolerância é um sentimento de congregação entre as pessoas, reconhecendo que todo mundo é fruto das escolhas que fez. E essas escolhas nem sempre são boas porque a gente não acerta o tempo inteiro. Mas tolerar significa dar o direito do seu afeto de fazer escolhas e colher os frutos das escolhas que ele fez. É verdade. Isso é muito difícil, porque quando você vê alguém supostamente fazendo uma escolha ruim, você quer entrar na frente e dizer: tu não vai fazer essa escolha, porque isso aqui vai dar errado. Isso não é tolerância. Isso pode até ser amor, mas é autoritarismo. E autoritarismo não agrega. O amor agrega. Divide, separa, né? Isso aí. Nelson, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado você pelo convite. É uma alegria ter você aqui no nosso programa. Obrigado. Rose, depois de todos esses esclarecimentos que nós trouxemos com o Nelson Tavares, esse olhar jurídico, essas explicações, esses esclarecimentos todos, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. E ela diz assim: sempre que o indivíduo sentir-se ameaçado, seja por uma situação de atrito ou por um embaraço que lhe acione a insegurança, seja por uma privacidade exposta, a raiva, seja de uma traição, o medo de perder uma posição, um objeto ou alguém, o cérebro ativará o mecanismo de ansiedade. É importante o indivíduo não permitir ser conduzido pelo automático e, aos poucos, assumir o controle das emoções em discrepância, como também o controle do seu pensamento, não permitindo aí divagações. Realmente é muito importante nós termos consciência do estado em que estamos, dos desafios que estamos atravessando, para conseguir vencer, atravessar com clareza, com equilíbrio, com serenidade. No seu caso, Rose, que existem
conflitos dentro da família de muitas vertentes ali, mas o que chama mais atenção é religiosa. É necessário que todo mundo se conscientize, faça uma terapia. É necessário, sim, para aprender a conviver com o diferente. Afinal de contas, nós temos uma vida social, no trabalho, na faculdade, no condomínio, enfim, uma vida com pessoas mais diversas possíveis. E aprendemos a ter uma convivência saudável com as diferenças, porque as pessoas, elas não são obrigadas a serem entubadas, a aceitar ser entubada com as nossas opiniões. As pessoas podem ter opiniões completamente divergentes das nossas, mas nem por isso precisamos valorizar, levantar aquela poeira pelo atrito e permitir que essa divergência conduza a nossa vida. De jeito nenhum. Porque se você não consegue viver num núcleo familiar, onde é uma comunidade pequena, é uma comunidade ali de 6 pessoas, como é que você vai viver a sua vida num ambiente de trabalho? Como é que você vai administrar a sua vida dentro de uma faculdade, onde tem 30 e poucos alunos, cada um com uma educação, uma cabeça, uma diferença cada vez maior entre a gente? A gente aprende a conviver. É isso que está faltando dentro do seu lar, aprender a convivência. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, aqui na TV Mundo Maior, estaremos reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Escreva, comente, compartilhe, porque tem assuntos super interessantes. E fique atento, fique ligado, porque vem nova temporada do nosso programa, cheio de novidades. Então, vamos lá, estaremos juntos sim, mais uma nova edição chegando. E para que você tenha uma semana de paz, luz, alegria, deixamos aqui um super beijinho carinhoso para você. Muita paz!